Professor Cruz Serra, acabaram os problemas ou não? Não, de maneira nenhuma. Eu julgo que o que nós devemos salientar é que a Universidade Portuguesa tem, neste momento, muitos anos acumulado de descida orçamental. A descida orçamental deste ano não é significativa, ninguém compreenderia os 2,5%, ninguém compreenderia que os reitores e as universidades pusessem de uma forma muito violenta, ou contestassem de forma muito violenta esta descida. É certo que a tutela fez o seu melhor, conseguiu aquilo que seria possível, dadas as condições que o país vive, mas há uma coisa fundamental. Esta situação é de enorme gravidade. O ensino superior português tem uma descida da dotação do Orçamento de Estado acumulada desde 2006 que é superior, e é difícil acreditar, mas é superior a 47%, 48%. Metade. Ou seja, nós estamos a trabalhar hoje com cerca de metade daquilo que o Estado punha à disposição das universidades portuguesas em 2006. Isto é uma descida que aconteceu em 2006, 2007, 2008. Até agora temos estado em descida permanente. Portanto, estes 2,5% são 2,5% em cima de algo que já não era sustentável. Nesse período aumentaram. As nossas receitas próprias aumentaram muito primeiro, mas neste momento as receitas próprias estão a descer. Repare, uma universidade, uma escola que faça muitas receitas, que trabalha muito com a indústria nacional, com a indústria europeia, que tem muitos projetos de investigação, neste momento é afetada pela crise. Porque esta crise é uma crise de dimensão muito superior àquilo que aconteceu no passado. Eu lembro-me que há cerca de 10 anos uma pequena crise fazia com que as receitas próprias aumentassem. Porquê? Porque as empresas tinham tendência a ir comprar trabalho muito especializado às universidades em vez de aumentarem o custo fixo com o pessoal. Neste momento não. Neste momento há uma enorme contração e, portanto, as receitas próprias neste momento não têm capacidade de aumentar. Aquilo que tem vindo a acontecer é que as universidades portuguesas se têm adaptado, cortando na despesa e cortando muito naquilo que é o pessoal. Naquilo que é o pessoal que... Pessoal docente, pessoal não docente. Eu diria que nos últimos 2 anos, na técnica, na Universidade Técnica de Lisboa, nós devemos ter uma descida de cerca de 12% do número de professores. E, naturalmente, isto acaba por ter consequências sobre a qualidade do ensino, como acabará, inevitavelmente, por ter consequências sobre a qualidade da investigação que fazemos. Porque, havendo muito menos investigadores no sistema, a produção científica, que subiu extraordinariamente na última década, aquilo que nós fazemos do ponto de vista de produção científica era inimaginável. Se há 20 anos nos dissessem que teríamos conseguido chegar onde chegámos, eu não acreditaria. E, portanto, o problema que nós temos é este. Temos um problema de descida sustentada do investimento público na universidade. Nós estamos a trabalhar, eu vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos. Nós estamos a trabalhar com valores de financiamento por aluno que só são superiores, neste momento, na OCDE, a 3 países. À Turquia, à Roménia e à Bulgária. E estamos a trabalhar com financiamento por aluno que é muito inferior ao financiamento do ensino secundário por aluno. As universidades portuguesas recebem pouco mais de 3.000 euros por aluno, 3.100, 200, e no ensino secundário, soubemos isso quando se começaram a falar dos contratos de associação com os colégios e depois se viu qual era o financiamento por aluno no sistema todo, estamos a falar de valores próximos de 5.000, 4.800, 4.700. E, portanto, a situação, por comparação com o que acontece lá fora, por comparação com o que acontece no ensino em Portugal. E o esforço, as universidades foram muito generosas no esforço do país para conter o déficit das contas públicas. Quantos setores da administração pública tiveram descida desta ordem de grandeza? Como estariam as contas públicas se nós tivéssemos feito um ajustamento tão violento? Como é que as universidades conseguiram? Conseguiram, naturalmente, reduzindo muito o pessoal. Eu, lamentavelmente, devo dizer que uma parte significativa da redução de custos teve a ver, claro, com o corte de salários, teve a ver seguramente com as reformas. E as reformas aconteceram porque várias vezes nos últimos anos se mexeu nas regras de reforma de maneira a instabilizar fortemente toda a administração pública. E, portanto, as pessoas preferiram sair. E saíram e continuam os seus salários a ser suportados pela Caixa Geral de Apresentações e, portanto, continuam a fazer parte da despesa pública. E, em contrapartida, não temos este esforço de trabalho à disposição das universidades portuguesas. A situação das universidades é uma situação que deve fazer pensar os agentes políticos do país, porque nós, para desenvolvermos o país, para que Portugal seja um país melhor, para termos um crescimento sustentável, precisamos ter recursos humanos muito qualificados. Os melhores países do mundo são países onde a taxa de frequência do ensino superior é muito próxima dos 100%.
na Finlândia, na Suécia, na Noruega, no Japão, em muitos países mais desenvolvidos, toda a juventude passa pela universidade. Isso faz toda a diferença. E nós não queremos um modelo de desenvolvimento para Portugal baseado em salários de 300, 400, 500 euros. Aquilo que nós temos é que fazer trabalho com muito valor acrescentado, capaz de competir com as melhores economias do mundo, e é urgente apostar no ensino, na qualificação dos recursos humanos. Esta descida toda da dotação das universidades portuguesas, da dotação do Orçamento de Estado para o ensino superior em geral, faz com que tenhamos que encarar de frente a imprescindível reorganização do sistema. Porque não é possível continuar a fazer de conta que está tudo bem e continuar a funcionar neste sistema. Particularmente dispendiosos, e eu ia pedir-lhe uma leitura franca, se deram ou não resultado. Os programas de cooperação, por exemplo, com o MIT, é bom ou é mau? Bom é, filosoficamente, terá que ser bom uma exposição desse género. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. O trabalho com o MIT é um trabalho que teve resultados muito bons. E que tem várias vantagens. Por um lado, pôr os nossos investigadores a trabalhar num ambiente muito desenvolvido, de ponta, com os melhores, com a melhor gente que trabalha nas áreas do mundo. Teve a vantagem adicional de pôr a trabalhar em conjunto os grupos das diferentes universidades portuguesas. Agora, aquilo que me está a perguntar é outra coisa, que é essa relação entre o que se gastou e o que se conseguiu é uma relação adequada ao esforço. Eu diria que é provavelmente menos má do que uma análise ligeira nos permitiria concluir, mas o país não tem dinheiro para gastar nestes programas o que está a gastar e ter este financiamento da Universidade Portuguesa aos níveis que tem. Porque a crítica que eu ouvi, e de gente que participa neste género de programas, é que isto para as universidades estrangeiras é o ideal. Sim, eu adorava. Aliás, eu propus ao Governo de Angola, enquanto era ainda Presidente do Técnico, sim, ter um sistema desses, ou seja, Portugal paga. Não era MIT Portugal, era IST Angola. Claro. Porque, de facto, é muito interessante do ponto de vista da universidade que recebe. Eu estou convencido que é possível continuar os programas com o MIT, com a CMU, com Austin, com as 3 universidades americanas, numa base de um orçamento muito menor e, provavelmente, sem a necessidade de pagar as verbas que se pagaram no passado às universidades americanas. Porquê? Porque essas universidades tiveram contacto com equipas portuguesas que avaliaram muito bem e vão querer continuar a trabalhar com elas. E, portanto, sendo um objetivo fundamental do trabalho da Universidade Portuguesa, o trabalho com as melhores equipes do mundo, portanto, a internacionalização é vital para fazermos um trabalho. Nós, para termos uma boa universidade, temos que ter ensino muito bom, de grande exigência e rigor e seriedade. Temos que ter uma investigação de ponta e temos que ser capazes de transferir o conhecimento que é gerado na universidade para a sociedade, quer pela promoção do empreendedorismo, com o trabalho com as empresas e com tudo o resto que a universidade tem que fazer, transferência do conhecimento para a sociedade. E, portanto, tudo o que resulta do trabalho do passado com as universidades americanas é algo que devemos perseguir e a internacionalização é vital para fazermos bem este trabalho. Mas temos que ser capazes de saber para que é que o país tem dinheiro. Deixe-me fazer um comentário que eu não resisto. Eu estava a ver a notícia de abertura e estava a sentir uma enorme tristeza com o dinheiro que o país tem gasto em algumas das fundações. Por exemplo. E não tem gasto com a Universidade Portuguesa. E é preciso perceber que o nosso objetivo não pode ser não descer muito o financiamento público da universidade. O nosso objetivo tem que ser aumentar o financiamento da Universidade Portuguesa, porque ele desceu demasiado nos últimos anos. Nós temos um corpo docente muito envelhecido. Não é bom para os nossos estudantes lidarem com corpos docentes com idades médias acima dos 50 anos. Não é justo que os nossos jovens doutorados, que as gerações mais jovens, não tenham oportunidade de encontrar uma posição numa Universidade Portuguesa. Não é bom para o país que a nossa melhor gente tenda a ir para o estrangeiro. Neste diálogo que o senhor teve com o professor Nuno Cratos, falar da tutela é falar de um par seu, que está dentro dos problemas e das sensibilidades. A tutela mostra-se capaz de afrontar as finanças, por exemplo, e dizer vou conseguir... É muito difícil falarmos em algo que tem a ver com a solidariedade governamental. Eu compreendo perfeitamente o esforço que as finanças estão a fazer
para conter a despesa pública, para ajustar a despesa pública e para resolver os problemas que o país tem. Mas eu julgo que a tutela precisa também da ajuda da universidade e dos protagonistas do sistema para conseguir fazer ver às finanças, para conseguir fazer ver ao Primeiro-Ministro, para fazer ver ao conjunto do Governo que é absolutamente vital a aposta na Universidade Portuguesa. Porque, como é estratégica para o país. Nós precisamos de fazer, nós temos vivido no último ano a resolver os problemas urgentes. O Governo está a apagar os fogos e as coisas, e não estamos a fazer as reestruturações e as reformas estruturais que o país necessita. E esta é uma aposta estrutural. É algo de essencial para o futuro do país, que nós tenhamos uma universidade forte, capaz de competir com as melhores universidades do mundo. É esse o nosso objetivo. É esse o grande desafio da criação da nova Universidade de Lisboa. É sermos capazes de criar uma universidade que seja capaz de competir de igual para igual na investigação, no ensino, na atração de estudantes, na captação de fundos públicos, como o melhor que há no mundo. E isto é algo que o Governo deve perceber. E a Universidade Portuguesa tem um handicap, que é, nós não temos as comissões políticas distritais nem as federações distritais dos partidos, ou seja, não temos a capacidade de lobby para deslocar na nossa direção recursos públicos que têm sido, na minha opinião, muito pior usados noutros setores da administração pública portuguesa. O mecenato tem participado? Lamentavelmente não. Há algum mecenato, há mecenato de grande... Ainda não é da cultura nacional, por exemplo, termos um pavilhão não, temos-nos esforçado, temos uma aposta na proposta de criação da nova Universidade de Lisboa, nós temos uma aposta forte na criação de um fundo criado com base na doação dos nossos antigos alunos. Os nossos antigos alunos tiveram uma mais-valia extraordinária por estudarem na universidade. Não sei se conhece os relatórios da OCDE, aliás, usado como argumento no relatório que foi à Câmara dos Lordes, quando se estudaram as propinas em Inglaterra, que demonstra que a mais-valia para alguém que vai para uma universidade em termos de salário no mercado de trabalho, a mais-valia é maior em Portugal que no resto dos países da OCDE. Ou seja, aquilo que nós damos para o futuro da nossa gente, dos nossos alunos, é algo que tem um enorme valor. E, portanto, nós esperamos ser capazes de alterar esta cultura nacional e sermos capazes de fazer com que os nossos antigos alunos, que foram muito beneficiados por estudarem na universidade, que têm salários muito acima da média do resto do país e das pessoas que estão as suas alma mater. Exatamente. Aquilo que é vulgar noutros países, nomeadamente na cultura anglo-saxónica. Absolutamente. Há mais uma questão. O processo de fusão que está a avançar, está a concretizar. O processo de fusão teve ontem um momento alto, que foi o momento da assinatura de um protocolo em que o Governo manifesta o seu apoio ao processo, em que se compromete com um calendário para a produção de um decreto-lei já em setembro, que permita começar do ponto de vista legal e do ponto de vista de enquadramento legal o processo de fusão das duas universidades. É um processo que ainda demorará alguns meses. Anunciam-se alterações ao regime jurídico das instituições do ensino superior. A nova universidade, naturalmente, reclama mais autonomia. Nós temos um problema adicional ao problema do financiamento e que tem muito a ver com o Ministério das Finanças e tem muito a ver com a vontade do nosso Ministro das Finanças e do Governo em geral de ser capaz de perceber que a Universidade Portuguesa não consegue executar os projetos de investigação científica com as regras burocráticas que a administração pública está sujeita. Nós temos que ser auditados, temos que ser responsabilizados, mas temos que ter uma agilidade semelhante àquilo que têm os nossos parceiros internacionais. Eu não posso competir com uma grande universidade do mundo a realizar um projeto de investigação científica quando preciso de demorar 6 meses a comprar uma eletrónica para fazer um protótipo que tenho que entregar a uma agência internacional, a uma empresa que me faz uma encomenda. E, portanto, nós vivemos, de facto, numa situação, foi falado, faz parte do compromisso que o Governo assumiu com a nova universidade de criar a nova universidade num quadro de autonomia reforçada. Nós gostaríamos que a nova universidade fosse criada com uma lei que estabelecesse essa autonomia reforçada. Compreendemos que a posição do Governo seja de que isso deve ser enquadrado num regime mais vasto que seja aplicado a todas as universidades,
E, portanto, isto atrasou e atrasará um bocadinho a criação da nova universidade. Aquilo que está previsto neste momento é que teremos o processo concluído em março, abril do próximo ano e, portanto, nessa altura teremos estatutos da nova universidade, estatutos homologados e teremos umas condições de trabalho e de agilidade administrativa que permitam que a Universidade Portuguesa faça bem o seu trabalho. E aquilo que estamos a fazer é fazer uma proposta de criação em Lisboa de uma grande universidade da língua portuguesa, de uma grande universidade capaz de ter meios, recursos, dimensão para trabalhar e competir com o melhor que há no mundo. E, portanto, é isto o estado do processo. Eu estou muito esperançado naquilo que pode resultar da criação desta universidade. É algo que também é um exemplo para o resto do país, porque tem aqui duas instituições centenárias, uma centenária e outra com escolas centenárias mais recente, que decidem juntar-se, que decidem que a reestruturação do nosso ensino superior passa por isso, e eu não vou ver, de certeza absoluta, duas autarquias a decidir fazer uma fusão. Nem vou ver outras instituições públicas a fazer o mesmo. Mas aqui é um contributo e é isto que nós precisamos. E nós precisamos de reestruturação da rede de ensino superior português. Veio da própria universidade. Exatamente. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal dos Não Foi, como sempre, obrigado, um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Professor António Cruz Serra, reitor da Universidade Técnica de Lisboa. Curto intervalo agora e voltamos com o nosso Frente a Frente. Até já.